Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Lacombe, já deixando os créditos ao canal do Lacombe na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Pelou, a jornalista da Globo News Natuzaneri, foi previamente condenado. O que vão decidir agora, o que tudo indica, é por quais crimes: injúria, calúnia, difamação, agressão física, ameaça, abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado. Arsênio Scriboni Júnior já foi afastado de suas atividades operacionais. Enquadrado como bolsonarista e inimigo do Supremo Tribunal Federal, ele pode até ser incluído nos inquéritos ilegais do STF. Vai sobrar para a polícia, de um modo geral, vai sobrar para todo mundo. Vão dizer que as redes sociais precisam ser reguladas e que o Estado deve continuar atuando contra a liberdade de expressão. Preciso deixar claro que não defendo nenhum tipo de agressão, de ataque verdadeiro a ninguém. A questão é que ainda é muito cedo para saber o que realmente houve entre a jornalista e o policial num supermercado de São Paulo no penúltimo dia de 2024. As imagens do circuito interno de câmeras ainda não foram divulgadas e talvez nunca sejam, se a história envolvendo o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma servir como modelo. As possíveis testemunhas também não foram ouvidas. Por enquanto, temos a palavra da jornalista contra a palavra do policial. Natuza diz que ouviu dele que ela e a emissora para a qual trabalha deveriam ser aniquiladas. Arsênio afirma que não praticou nenhuma infração penal, que não fez ameaças, apenas uma crítica ao trabalho da jornalista. O problema maior é que o caso imediatamente mobilizou o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, que pediu uma ação rápida das autoridades para investigar e responsabilizar o agressor. Contra os opositores da aliança STF-PT, tudo deve ser mesmo rápido. Ordenamento jurídico, devido processo legal, direito ao contraditório, ampla defesa, isso tudo pode ser ignorado. Messias, que teoricamente defende a União, não pediu diretamente uma investigação sobre o caso em si, mas sobre o policial, que ele já trata de antemão por agressor. E como as redes sociais ainda não estão totalmente censuradas, há nelas uma série de críticas ao advogado-geral da União e a Gilmar Mendes. Uma conta no X disse que o movimento dos dois confirma a existência de uma Liga dos Companheiros, cujo lema é: mexeu com um, mexeu com todos. Gilmar Mendes, que nem deveria usar redes sociais, que deveria se manifestar apenas nos autos, usou o X para dar pitacos sobre o caso e foi chamado por usuários da rede de comentarista político, influenciador digital, blogueiro. O ministro escreveu o seguinte: o ataque sofrido por Natuzaneri em razão do simples exercício diário de seu ofício exige pronta resposta do poder público, em especial dos órgãos de persecução penal. É de nossa manutenção na pauta civilizatória que estamos a tratar. As democracias dependem do jornalismo profissional. Sem ele, não há liberdade de informação e, por conseguinte, liberdade de expressão. Como resposta à publicação, muita gente lembrou também o caso de 2018, em que Gilmar mandou um repórter enfiar uma pergunta em determinado lugar. O procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, explicou muito bem: não cabe a ministro do Supremo ultrapassar sua competência constitucional para provocar a atuação do órgão independente de persecução penal, sobre o qual não deveria ter nenhuma ascendência à luz da própria Constituição Federal. O bom direito diz que ocorre excesso passível de caracterização de abuso de poder quando o agente público atua fora de sua estrita competência legal. Agindo dessa forma, o ministro do Supremo se traveste de agente político. Enquanto medidas legais não são tomadas contra esse tipo de comportamento, ele deveria, no mínimo, aceitar o que faz parte desse jogo, as críticas. E isso vale também para jornalistas que se entregam alucinadamente à militância política. Outra questão que precisa ser colocada: não houve apenas uma agressão verbal de Gilmar Mendes a um jornalista em 2018. No ano seguinte, o STF censurou o portal Antagonista e a revista Cruzoé por conta de uma reportagem sobre o amigo do amigo de meu pai, no caso o ministro Dias Toffoli, baseada em depoimento de Marcelo Odebrecht. E a censura contra jornalistas e veículos de imprensa, principalmente os independentes, só aumentou. Muita gente que não faz parte da Liga dos Companheiros passou a ser perseguida, foi incluída em inquéritos ilegais, teve redes sociais e canais em plataformas de vídeos banidos, passaportes cancelados, contas bancárias bloqueadas. Muitos tiveram que deixar o Brasil. Para esses, não há garantia do exercício profissional, liberdade de expressão, pauta civilizatória. Ou seja, aos jornalistas da tal liga querem garantir a tal liberdade de expressão absoluta. Eles podem dizer o que quiserem, mesmo que sem base nos fatos, no mundo real. Podem afirmar que o STF salvou a democracia, que Lula não foi condenado em 3 instâncias e libertado da cadeia numa manobra imunda, que manifestação que termina em quebra-quebra pode ser chamada de tentativa de golpe de Estado quando interessa aos poderosos. E que se cuidem os jornalistas sérios, que ainda não foram aniquilados e fazem críticas fundamentadas e ponderadas à aliança STF-PT. No seu encalço estarão o Supremo e a AGU, que, com Lula de novo na presidência, tem processado por crime de injúria muitos profissionais da imprensa. Esses que sabem muito bem que o único regime em que não há espaço para críticas e questionamentos é a ditadura. Smartphones have issues. EndoShare provides the best solutions. We offer Reboot, 4Key, iCare Phone, 4D Dick, iNeGo, 4Key, and more. Professional. Meu Deus.
deixa, assim, deixa muitos países e muita gente sofrendo, Pitoli, né? Quantidade de gente que está sofrendo neste momento por conta desse pensamento latino-americano, socialista, comunista, sei lá eu, mas assim, bastante impositivo, né? Assim como os impostos, que são compulsórios. O Maduro foi compulsório, que a gente sabe que tem ligação. Ou, por exemplo, né, também o pessoal da França, o Macron, pode pegar o telefone e falar, e aí, meu amigo, não é mesmo? E pior que amigo mesmo do Lula, porque esse pessoal não disfarça. Agora, o grande absurdo é que parece um absolutismo essa esquerda. Ela chega no poder, ela dá um jeitinho de querer continuar. No Brasil também não é diferente. O próprio Lula é símbolo disso, mas a gente sabe, tá correndo projetos assim que deixam até a Venezuela de Nicolás Maduro com inveja, por exemplo, esse projeto aí do Randolph, né, de querer mudar as regras do Senado logo agora. Né, fica na nossa cara. Então, assim, a gente não espera grandes coisas da diplomacia, né, lulo-petista, não esperamos. Mas espero que assuma as paradas, como diziam, né, o pessoal mais escolado, principalmente daqui de São Paulo. Assume a parada, assume a bronca, assume que esse filho é teu. Maduro é seu amigo, né, Lula? Vamos aproveitar esse tempo aqui, que ainda não é tempo de eleitoral, e a gente ainda pode falar a verdade sem ser censurado. Ô, Serrão, na agendinha do Lourão, você acha que ele tá anotando lá assim, Lula enviou representante? Você acha que é mais uma pra agendinha do Lourão, que assume dia 20 de janeiro, Serrão? Olha, o Lourão assume dia 20 de janeiro, mas o Marco Rubio já tá trabalhando quietinho, hein? Tá na agendinha dele, com certeza absoluta. Quando o Lula manda uma representante diplomática para a posse do presidente ilegítimo da Venezuela, ele está respaldando, primeiro, aquela eleição picaretada, e segundo, ele está dando toda a força e dizendo que ele é parceiro daquele narco-estado venezuelano. E aí a coisa fica grave. Aí só confirma o papel que sempre foi do Foro de São Paulo, que Lula fundou com Fidel Castro e que depois o saudoso, nada saudoso Hugo Chávez fez parte ali com grande proeminência desse grupo que reúne a esquerda burra da América Latina com os seus grupos narco-guerrilheiros, que tomaram o poder, que estão no poder e estão fazendo aí o trabalho de narco-estado. Essa turma, Vitória, está na agendinha do Lourão. O Lourão já definiu que a América não pode ser great again se continuar submetida ao narco-negócio, que hoje é o grande matador do povo americano. É o genocida do povo americano junto com o terrorismo. São braços que atuam juntamente. Então o Trump vai combater isso. E para combater isso, o Nicolás Maduro é um cara que é um cabra marcado para sair do poder em breve. Se ele vai ter essa posse fake agora, essa posse não vai durar muito tempo. Não tem condição de durar muito tempo. Agora, ela pode gerar um problemão, porque Maduro tem a sustentação de Rússia, China e Irã, que são grandes adversários, quase inimigos geopolíticos dos Estados Unidos. Então, Maduro não vai querer um enclave dessa turma do mal aqui na América Latina, na Venezuela, podendo se expandir para o Brasil com essa parceria que a gente sabe que tem aí. Foro de São Paulo é parceria consolidada. É uma parceria sem trocadilho madura entre Lula e essa turma. Então, Lourão vem para cima desse negócio e a turma daqui não vai aguentar essa chuva que vem com a Arca de Noé, não. Constar, logo depois da posse de Lula, Lula vai para os Estados Unidos, faz a visita. Viu que interpelou a jornalista da Globo News, Natuza Neri, e foi previamente É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Distante do Congresso, Lula vai se aproximar ainda mais do STF para reorganizar o governo de jornal.
Com uma queda de popularidade sem precedente e enfrentando dificuldades para manter apoio no Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem buscado se aproximar do Supremo Tribunal Federal para reorganizar o governo. Segundo reportagem do Globo, o petista encerra o segundo ano de seu terceiro mandato, focado em preparar terreno para as eleições de 2026. Sem conseguir estabelecer uma base sólida no legislativo, Lula encontrou no STF um aliado para temas estratégicos, conforme a reportagem. Entre as decisões favoráveis do Judiciário estão o controle sobre as emendas parlamentares e medidas que visam responsabilizar plataformas digitais pelo conteúdo de usuários. A relação inédita